É com alegria muito grande que estamos de volta aqui no nosso canal para uma reflexão sobre esse tempo de Natal, sobre esse período tão maravilhoso que nós comemoramos, celebramos o Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento, e é um tempo que nos reunimos em família, com amigos, vamos à igreja para esse tempo, para termos esse tempo, né, de adoração e nos aproximamos muito do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de pedir que, se você não fez ainda, que você se inscreva no nosso canal. Por favor, né? Não se esqueça também de clicar lá o sininho das notificações para que você seja avisado, né, cada vez que postamos alguma coisa aqui, então você receba a notificação. E, acima de tudo, eu gostaria de pedir que você divulgasse, né, que você compartilhasse as nossas meditações, as nossas reflexões, os nossos estudos com seus amigos, com seus parentes, familiares, né? E também nas suas mídias sociais para, como eu disse, estamos divulgando a palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje será sobre os sábios do Oriente. Eu quero chamá-los de sábios do Oriente, né? Existem muitos nomes aí, né? Sábios, reis magos, os magos, mas vamos tratá-los como sábios do Oriente. O nosso texto se encontra em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então, Herodes convocou os sábios em segredo e soube por meio deles o momento em que a estrela havia aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Aquela cena natalina da visita dos 3 reis magos, né, a Jesus ainda na manjedoura, trazendo-lhe presente de ouro, de incenso e de mirra, vestidos com mantos reais, coroa na cabeça e muita pompa, não retrata a realidade do acontecimento em si. Afinal, quem são esses ilustres visitantes? São magos, sábios ou reis? A Bíblia não descreve os sábios do Oriente como reis. A Bíblia não diz que são reis. Esse título foi incorporado pela tradição cristã posteriormente, provavelmente pelo fato de terem trazido
presentes valiosos como ouro, incenso e mirra, que estavam associados à realeza da época. Também, a Bíblia não menciona os nomes dos 3 sábios do Oriente. Esses nomes de Gaspar, Baltazar e Belchior foram também dados pela tradição católica com base num texto apócrifo do século VI depois de Cristo. E também, segundo a Bíblia, os presentes oferecidos a Jesus pelos sábios do Oriente, ouro, incenso e mirra, traziam um significado muito simbólico, que nós vamos analisar agora. Na verdade, então, quem são esses sábios do Oriente? Quem são esses homens que vieram visitar Jesus lá do Oriente? Algumas versões do Evangelho de Mateus usam o termo grego magoi, termo grego, né, que literalmente significa magos. Porém, não nos dá detalhes sobre os mesmos. E quem eram esses homens? Eles eram astrólogos babilônicos ou sacerdotes zoroastrianos persas, provavelmente. Muitos sábios vinham de uma região habitada pelos descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. Homem justo e reto, tinham algum conhecimento das escrituras hebraicas. Também eles estudavam as estrelas e faziam previsões religiosas. Interpretavam sonhos e sinais baseados nesses estudos. Exemplo como no caso de Faraó e Nabucodonosor, que eles interpretavam sonhos, né, desses 2 reis aí, como nós conhecemos pela palavra de Deus. E, finalmente, eles eram príncipes muito ricos, tinham muito dinheiro e eram muito influentes também. Mas não eram reis, como a tradição aí tenta nos ensinar. Por que esses sábios do Oriente visitaram o Senhor Jesus? Por quê? Por que motivo? A estrela, que provavelmente tenha sido um anjo, tinha um brilho muito intenso que lhes chamou a atenção. E vieram quando Jesus tinha a idade de 41 dias ou provavelmente 2 anos. Não foi exatamente na cena da manjedoura, né? O próprio texto nos diz que eles foram na casa onde Maria estava com Jesus. Tá? E também a anunciação da chegada do Messias ao mundo oriental. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, essa anunciação passa para o mundo oriental. Essa é a segunda razão pela qual eles vieram visitar o Rei Jesus. E também a visita foi o cumprimento da profecia do Antigo Testamento de que os reis das nações viriam adorar o Messias. Então, um cumprimento profético, né? E eles vieram do Oriente e assim nos ensina o Antigo Testamento. E também, talvez, tenham vindo à procura de um novo e futuro rei. Então, esses são os motivos pelos quais estamos falando, né, provavelmente, de que eles visitaram o Rei Jesus. Vamos falar agora, o ponto mais importante dessa nossa reflexão, vamos falar sobre os presentes, que muito especial. Presta bem atenção. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mirra. A mirra era uma árvore espinhosa, e a resina extraída dos seus caules é usada para a preparação de medicamentos, para embalsamar e para disfarçar o mau cheiro, o mau odor durante os funerais. O próprio Jesus
foi assim preparado com mirra, né? Após a sua morte. Nós lemos em João capítulo 19, versículos 38 a 40, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então vamos ver aqui dois aspectos de cada um dos presentes. O primeiro aspecto, o aspecto prático. O aspecto prático da mirra, que era associado, ou a mirra, né, era associada ao sofrimento e morte. Olha que interessante, que impressionante, né? Quando se talha a casca para extrair a resina, sai um líquido vermelho. Sua resina tem um aroma agradável, mas muito forte. Olha que maravilhoso, hein? Está prestando atenção? E o aspecto simbólico da mirra. Ela representa o sacrifício de Jesus. Não foi simplesmente um perfume, um cheiro, foi uma representação simbólica do sofrimento de Jesus. Simboliza sua morte, o seu sofrimento, a coroa de espinhos e o derramar do sangue. Também os soldados lhe ofereceram vinho misturado com mirra. Olha, ele sofreu e morreu em nosso lugar. Eu merecia estar naquela cruz. Você merecia estar naquela cruz. Deus estampou o seu infinito amor, entregando o seu único filho por nós. Então, esta é o simbolismo do presente de mirra. O outro presente que eles trouxeram, incenso. O que era o incenso? O incenso também era uma resina aromática extraída do caule de certas árvores, de certas plantas, né, da região. No Antigo Testamento, os sacerdotes costumavam queimar incenso, que também era uma oferta, uma forma, né, de oferta a Deus. Vamos ler em Levíticos capítulo 6, versículo 15. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta do cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então, essa agora é a importância do incenso. Vamos ver aqui o aspecto, analisar o aspecto físico ou prático, né, do incenso. O incenso era associado às orações pelos pecados, né? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. O incenso representava as orações pelos pecados do povo e subia como aroma agradável a Deus. Interessante, né? Muito interessante. Agora, vamos analisar o aspecto simbólico dessa oferta, né, desse presente que os sábios do Oriente trouxeram a Jesus. Representa o sacerdócio de Jesus. Da mesma forma como no Velho Testamento, o sacerdote
trazia esse incenso, né, para trazer esse incenso com orações pelos pecados do povo, Jesus Cristo, então, ele se torna o nosso sacerdote, o sacerdote em função do nosso pecado. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Além de ter sido sacrifício por nós, ele intercede pelos nossos pecados. Então é bem interessante, bem maravilhoso esse aspecto simbólico do incenso. Tá? Agora vamos ver o terceiro presente aqui, né? E a sua representação. O ouro. É muito raro, o mais maleável de todos os metais, não corrói e é praticamente indestrutível. Chama a atenção pela beleza da sua cor e do seu brilho. O ouro era um presente apropriado para um rei. Então, você queria presentear um rei, a realeza, então o ouro era dado como presente. Um ouro puro, né? Não como joias que nós temos hoje. Vamos ler em Ageu, capítulo 2, versículo 8, o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Palavra de Deus. Declara o Senhor dos Exércitos. Agora vamos analisar o aspecto prático e o aspecto simbólico do ouro. O aspecto prático do ouro é que ele era associado à realeza e à divindade. No Antigo Testamento, era usado nos utensílios do templo, nas estolas do sacerdote, na arca do tesouro. Representava a realeza e divindade. Hoje, uma barra de ouro de 1 quilo vale em torno de $85 mil. Olha que interessante. Provavelmente, esse dinheiro, né, ajudou a cobrir as despesas de criação de Jesus, especialmente quando tiveram que fugir para o Egito. Mas vamos ver o aspecto simbólico do ouro. Ele representa a majestade de Jesus. Que maravilhoso! O ouro era como nós dissemos, o ouro era um presente apropriado para um rei. E como já dizemos, ele simboliza a realeza e o valor do Senhor Jesus Cristo como o Messias. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O seu reinado é justo e eterno. Então, a mirra, como nós vimos, né, ela representa o sacrifício de Jesus. Tá? O incenso, ele representa o sacerdócio de Jesus. E o ouro representa a realeza do Senhor Jesus Cristo. Esses presentes simbólicos indicam que os sábios do Oriente reconheceram a divindade de Jesus e creram que ele era o rei dos judeus, que seria sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Independentemente do modo como aconteceu, a mensagem central da visita dos sábios do Oriente enfatiza a obra completa de redenção de Jesus para cada pessoa de todo o mundo, para você e para mim. Que essa mensagem realmente possa impactar não só a sua vida nesse Natal, mas a sua vida para sempre. Que Deus te abençoe.